Meus irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 13. Estamos expondo em série o livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Hoje nós vamos para a quinta prova de uma fé genuína. Evidências probatórias de uma fé genuína. E hoje nós vamos para a quinta prova. É a prova do amor apartidário, do amor sem favoritismo, do amor imparcial. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Desde o início do seu relacionamento com Deus, irmãos, com o homem, na verdade, Deus manifestou o seu caráter no trato com os homens. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, assim está escrito: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deus está acima de todos, é o Criador de todos. Toda a sabedoria e perfeição que existem na criação vem de Deus. E exatamente por ser assim, é que Deus não faz acepção de pessoas no seu trato com os homens. O propósito de Tiago, desde os primeiros versos do capítulo 1, você tem acompanhado aqui conosco, é que você se avalie. Você vai se avaliar como está a sua vida com Deus. Faça você mesmo os testes, se você tem ou não a fé salvadora. Não é o pastor que vai dizer se você tem ou não a fé salvadora. Se você é ou não redimido pelo sangue de Cristo. Se você tem ou não a palavra da verdade implantada dentro do seu coração. A proposta aqui é que você se olhe no espelho. E como será a sua reação diante da realidade das Escrituras? Como você se comporta depois de ouvir a palavra de Deus? Não se engane, irmãos, tudo que nos envolve nessa vida é um teste. Tudo que você aprende da palavra de Deus e como você pratica ou não o que aprendeu, como você se comporta diante dos necessitados, como você avalia uma situação eclesiástica, até mesmo suas preferências de A a Z, tudo é um teste.
Sua motivação ou não como obreiro na casa de Deus é também um teste. Jesus disse que a maneira como você lida com o dinheiro é um teste, se você serve a Deus ou a Mamon. Paulo diz também em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que sua contribuição financeira na igreja revela se seu coração é ou não generoso, se você é ou não grato a Deus. Até mesmo os valores de sua contribuição no gasofilácio revela sua fidelidade ou não na casa de Deus. Revela se está declarando a verdade ou se está mentindo. As respostas que você der nestes testes demarcam seu coração, demarcam o estado da sua mente, da sua vontade, demarcam também as suas emoções. E muito triste ainda, irmãos, revelam se você está ou não tendo o primeiro lugar no reino de Deus e sua justiça, ou se está priorizando a vida material aqui e agora. Aqui as Escrituras nos colocam, irmãos, como responsáveis nesses testes. Não adianta culpar esse ou aquele na igreja, porque fazer isso é o mesmo que culpar a Deus, nós já passamos por isso. O gabarito para você conferir se as suas respostas estão certas está nas Escrituras. Então, meu irmão, não confie nas suas respostas. Use o gabarito das Escrituras para ver se você está ou não passando no teste. E hoje nós vamos falar quais são os deveres cristãos que precisamos cumprir. A fé em Jesus exige que se cumpra deveres cristãos. É uma exigência de Deus. E quais são os deveres cristãos que esse texto nos fornece aqui, queridos irmãos? Eu dividi esse texto aqui apenas em duas partes. Primeiro, versículo 1 a 11, o dever de ser imparcial nas relações humanas. Há algumas cosmovisões que precisamos estratificar aqui, por exemplo, irmãos, como Deus vê os homens e como o mundo secular vê uns aos outros. Primeiro é a visão de Deus, como Deus vê os homens, e depois, como a visão secular vê uns aos outros. E também, terceiro, qual é a visão da igreja dentro da sua própria irmandade. Deus vê e trata as pessoas sem favoritismo, porque todas foram entretecidas de forma maravilhosa no ventre materno por Ele mesmo. Jesus diz que Deus manda o seu sol e chuva para todos. Neste aspecto não há favoritismo em Deus. Porém, o mundo secular não é assim. Algumas pessoas são criteriosamente selecionadas para compor em determinados grupos sociais, digo, e o critério são muitos. Desde a conta bancária, o carro que usa, a universidade que cursou, o bairro onde mora, sua formação acadêmica, a cor dos olhos, a roupa que veste, o seu nome e sobrenome, os pratos que saboreiam, e o chamado time do coração, e a lista é infindável. Os homens selecionam desta forma. E, portanto, aqui Tiago, nos versículos 1 e 4, ele vai falar que não devemos ter imparcialidade no culto público. Não devemos ter favoritismo no culto público. E Tiago coloca aqui dois homens que chegam na igreja. Observe para você ver. Eu vou denominar esse primeiro homem que chega na igreja como Senhor Glamour, Senhor Roupas Caras e Brilhantes, ou Senhor Dedos Anelados. Os dedos dele estavam cheios de anéis. Tiago coloca aqui. E como nós conhecemos a cultura judaica naquela época, era comum as pessoas até alugarem anéis para colocar em todos os dedos para demonstrar glamour, para demonstrar que ele está num patamar diferente. E Tiago observa aqui que este homem chega na sinagoga e ele é recebido com toda simpatia, sorriso no rosto, e como é a realidade aqui da nossa igreja de Guanabara, né? Ó Senhor, está muito quente, senta aqui perto do ar-condicionado. Mas imediatamente depois que esse senhor rico chega na igreja, aí vem um outro
visitante, e o Senhor roupas sujas e fétidas, o Senhor maltrapilho. Ele não tem anel no dedo, suas roupas não são brilhantes, ele veste a mesma roupa de segunda a segunda. Ele não sabe o que é tomar um banho faz algum tempo. Então, dizendo para este homem: senta aqui no chão, bem longe de nós, ou fica lá fora da igreja. Então precisamos voltar ao verso 1, né, irmão? Olha o verso 1. Vamos voltar ao verso 1 comigo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Cuidado com o seletismo dentro da igreja. Não podemos dizer, irmãos, que estamos na fé em Jesus Cristo e ao mesmo tempo fazer acepção de pessoas. Tiago diz: você não pode dizer que tem a fé numa mão e acepção na outra. Isso não é de Deus. Deus não está no seu coração. Você está fazendo acepção de pessoas. Fé em Jesus, diz Tiago, não coaduna com atitudes de favoritismo. Como Jesus agiu com relação aos pobres? Leia os evangelhos e você tem a resposta. Como Jesus curou um determinado homem que se ajoelhou diante dele, coberto de lepra. Jesus teve medo e teve nojo dele? Como lidamos uns com os outros nesse tempo de pandemia do coronavírus? Eu sei, é preciso tomar todas as medidas sanitárias para nos proteger, mas a pergunta é: até que ponto isso está te afastando da comunhão uns com os outros no culto? Até que ponto isso te afasta? Pode ser que muitos estão usando a pandemia para esconder o seu pecado de negligência, letargia, apatia espiritual. Pode ser, eu não sei, porque não sou eu que estou fazendo o teste, é você que está fazendo o teste. Na verdade, eu também estou fazendo o teste como pastor. E Tiago coloca aqui que na sinagoga as pessoas se sentavam em grupo de acordo com a sua posição social. Era costume, Flávio Joséfo disse que nas sinagogas tinham bancos ao redor das paredes, alto, e esses homens com os dedos anelados, com os dedos cheios de ouro, com a roupa brilhante, roupa que reis usavam, e o diretor da sinagoga: senta nesse banco aqui, seja bem-vindo à nossa igreja, à nossa sinagoga. Mas o pobre, quando chega, ele senta aqui no pé do rico, aqui no chão, no escabelo do pé dele, fica aqui, e você se dá muito satisfeito por deixar você entrar aqui. Tiago diz: isso é acepção de pessoas, e Deus não está nesse negócio. Deus não, de forma alguma, Deus não aceita esse culto, meus amados irmãos. Não fizeste distinção entre vós mesmos, diz Tiago no verso 4. Se fizermos distinção entre as pessoas por causa da sua conta bancária ou por qualquer outro critério, não estamos reproduzindo o caráter de Deus, não estamos reproduzindo o caráter de Cristo, e ao assim fazer estamos contrariando os postulados da ética do reino de Deus. A ética do reino saiu dos lábios de Jesus: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o a vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Você quer ser bem tratado? Então trate as pessoas também desta mesma forma. E não vos tornasse juízes tomados de perverso coração, diz Tiago aqui. Perverso, queridos irmãos, é aquela pessoa de natureza ruim, aquele que é dado a fazer o mal, ele tem prazer em fazer o mal, e ele faz o mal para favorecer também a si mesmo. E Tiago pega lá um exemplo lá do Antigo Testamento, e eu acho que ele pegou 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, que diz o seguinte: diz Deus lá: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomais cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor vosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno.
O verso 6 deste capítulo que acabamos de ler, meus amados, tem uma recomendação vigorosa aos juízes. Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do Senhor, e sim da parte do homem. E no julgardes, Ele está convosco. Viram isso, irmão? No julgamento dos juízes no tribunal de Israel, Deus estava com ele. Se ele julgasse com suborno, com preferência, Deus com certeza o repreenderia, porque Deus não aceita suborno. Quando fazemos distinção de pessoas por causa da sua conta bancária, anel no dedo, vestes finíssimas, estamos sendo juízes perversos. E isso não é o que Deus requer de nós, amados irmãos. E agora, como nós vimos a imparcialidade no culto público, nos versículos 5 a 11, tem a imparcialidade no trato social. Meus amados irmãos, é uma maneira de Tiago dizer que ele é um conosco também. Eu sou irmão de vocês. E ele repete essa expressão no livro 11 vezes, porque ele quer introduzir um outro assunto também muito sério que dá sequência ao anterior. É como se ele retomasse o fôlego, queridos irmãos, para aprofundar mais o problema. E é exatamente o que ele faz nos versos subsequentes. Esse julgamento perverso se manifesta de duas maneiras. Primeiro, favorecer o rico por causa das suas posses é contra o caráter de Deus. Veja aí comigo versículos 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado. Paulo diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1 e 26, que Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento para a salvação. Deus escolheu as coisas humildes, Deus escolheu as coisas desprezadas e as que não são para envergonhar as que são. E é com base na escolha do próprio Deus que Tiago diz que não devemos nos impressionar pelas vestes e posses do rico. Não devemos nos impressionar com isso. Não agimos como Deus age quando favorecemos o rico por causa das suas posses, porque aqui eram eles mesmos que oprimiam o pobre e usando o seu dinheiro para arrastar os necessitados para os tribunais. Irmãos, se você for comigo para Deuteronômio capítulo 15, versículo 9, você vai ver uma recomendação de Deus lá em relação a isso. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus filhos sejam malignos, que teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. De 7 em 7 anos, Deus instituiu uma lei de remissão. Todo pobre que devia, no 7º ano era zerado essa dívida. Era zerado. E o rico, sabendo disso, quando o pobre estava vencendo o 7º ano, o rico fazia o seguinte: o pobre chegava perto dele e dizia: eu estou precisando que o senhor me ajude. A minha plantação não foi boa este ano. Eu estou precisando que você me ajude. E ele não ajudava. Ele não dava, porque ele sabia que no 7º ano ia zerar tudo. E ele não dava. É isso que Tiago está reportando lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 9. Eles arrastavam os pobres nos tribunais e diziam: não, você está me devendo, antes de vencer o 7º ano. Porque Deus instituiu a lei da remissão. Antes de vencer o 7º ano, ele levava o pobre para o tribunal e fazia dele escravo, porque não tinha condição de pagar. E a lei dizia: se não tem condição de pagar, você vai ficar escravo. Era isso, inclusive, que estavam fazendo. E lá na sinagoga judaica, muitos estavam tendo preferência para os ricos. E Tiago abre os olhos dele e diz: vocês não conseguem ver lá atrás? Vocês não conseguem ver o que Deus instituiu? Vocês estão dando preferência para eles, por quê? São eles que te arrastam aos tribunais. Então você vê, meus amados irmãos,
Falta de amor ao próximo, versículo 8 a 11, é contrário também à lei de Deus. Acompanhe comigo, versículo 8 a 11. Falta de amor ao próximo é contrário à lei de Deus. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. A lei régia, provavelmente era a lei do próximo, de amar o próximo, que Tiago está falando aqui. E quando alguém tratava o pobre com desprezo, na verdade estava quebrando a lei régia. E na época do profeta Amós, olha lá comigo, Amós capítulo 2, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes, observem, os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Amós 2 e 6. Amós, irmão, foi um profeta que condenou o povo de Israel e chamou a atenção deles ao arrependimento por causa da injustiça social que eles estavam cometendo contra o pobre. E é por essas e outras coisas que Tiago nos diz no versículo 10 e 11, que quem menospreza o pobre transgride toda a lei, porque quebraram ela da corrente é quebrar toda ela. O versículo 10 diz: agir com favoritismo é deixar de amar o próximo. E como tudo que fazemos redunda em teste, em última análise é prova de que não amamos a Deus, porque o amor a Deus é manifestado nas nossas relações humanas. Olha, queridos irmãos, Deus sempre criou leis com vista à proteção do necessitado. Por exemplo, Levítico 25, versículo 35 a 37, o Senhor ordenou que se o irmão empobrecer, aquele que for próximo tinha o dever de sustentá-lo. E uma das formas não era emprestar dinheiro e cobrando juros. E não podia vender mantimento visando lucro, cobrando somente os custos de produção. Ele era autorizado a cobrar somente os custos de produção. E no verso 25 vemos que Deus ordenou que se o teu irmão empobrecesse ao ponto de que te vender suas possessões, o parente mais próximo tinha o dever de libertá-lo dessa dívida. Talvez Tiago chame essa lei de lei da liberdade. Não fazer isso, irmãos, é quebrar a lei do amor. E quebrando a lei do amor, derruba todas as demais. Você viu, nós somos chamados, a fé em Cristo exige cumprimento de deveres cristãos. E o primeiro dever aqui é a imparcialidade, de uma maneira geral. Mas o segundo dever é de agir de conformidade com a lei do Evangelho. Versículo 12 e 13. Aqui o correto uso da língua é falar e fazer. Mas falar e fazer levando em consideração a glória de Deus e o bem-estar do próximo, e não seu detrimento. Falar e proceder obedece os parâmetros do poder libertador da palavra de Cristo em nosso coração, porque Ele nos libertou do poder do pecado. Se houver em nosso coração a palavra de Cristo, evidentemente nosso falar e proceder serão de acordo com esta palavra. Mesmo cometendo falhas em algum ponto da nossa vida, meus irmãos, nossa inclinação deve ser de compaixão, nossa inclinação deve ser de misericórdia, porque temos a palavra da verdade implantada dentro de nós. Em Romanos capítulo 2, Paulo delineou os termos quando ele diz que os pagãos serão julgados pela lei da natureza e pela lei dos seus corações. E sabemos pelo lado de Jesus que toda norma de julgamento divino está na Escritura Sagrada. Em João 12, 48 estão registradas as seguintes palavras de Jesus: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem o que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A prova de que alguém pertence a Cristo é viver de conformidade com a lei do Evangelho, com a palavra de Deus.
E isso não quer dizer que nunca cometemos falhas, amados irmãos. Nessa ou naquela área do relacionamento humano, nós vamos cometer. Porque ainda sofremos o impacto da queda, mas a falta de misericórdia é sinal de que não há verdadeira fé em nosso coração, que não estamos ligados em Jesus Cristo, porque só falamos, como nós vimos no sermão passado, olhamos no espelho, vimos uma sujeirinha e damos as costas para o espelho e fomos embora. Quando alguém julga o outro, principalmente o pobre, sem misericórdia, Deus também o julgará sem misericórdia. A tese de Jesus proferida no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 7, pode muito bem ser aplicada aqui. Ele diz lá: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui Tiago alerta o povo de Deus que deve reagir à necessidade humana com compaixão, porque agindo assim demonstramos gratidão a Deus por Ele ter compadecido de nós. Como nós demonstramos que amamos a Deus? Amando nosso irmão, não com favoritismo, não porque ele tem anel de ouro no dedo, ou um anel de formatura, não porque ele estudou na Europa, fala vários idiomas. A igreja é composta de pessoas que estudaram nas maiores universidades do mundo, mas tem pessoas que nem sequer passou na frente de um campus universitário, mas são irmãos em Cristo Jesus. São pessoas salvas por Cristo Jesus. E nós não podemos olhar para ele, irmão, com um olhar de favoritismo para essas pessoas, menosprezando o pobre. Às vezes é mais fácil eu me dar bem com aquela gama de irmãos que me tratam bem, que me elogiam, mas talvez aqueles irmãos que criticam, que apontam o dedo em riste, talvez eu como humano tenha mais dificuldades, mas aqui, meus irmãos, no culto e nas nossas relações humanas, não podemos ter de forma alguma favoritismo. Como você está agindo, queridos irmãos? Você está fazendo um teste. No seu trabalho, você está fazendo um teste. Tiago, a proposta de todo o livro de Tiago, nós vamos chegar lá, no final do ano, se Deus quiser, nós vamos chegar lá, e você vai ver que nós estamos fazendo o teste. Se nós temos a palavra de Deus implantada dentro de nós ou não, se somos meramente religiosos ou crentes de verdade. E eu quero fazer algumas aplicações aqui nesse texto, queridos irmãos. Observe bem, esse texto não está dizendo que não devemos vir para o culto com roupas caras e com anel de ouro no dedo. O texto não está dizendo isso. Se Deus te deu essa condição, você deve vir com o melhor para adorar a Deus. Se Deus te deu isso. Também não está dizendo que por ser pobre, você deve vir sujo e mal cheiroso para a igreja. Isso não é higiênico. E Deus também não habita no meio de sujeira. Isso também deve ficar bem claro aqui. A proposta de Tiago é colocar diante de nós que a verdadeira fé em Jesus Cristo é incompatível com partidarismo, é incompatível com favoritismo pessoal, por causa daquilo que a pessoa tem e não por aquilo que a pessoa é. Posses materiais não definem sua importância na comunidade e muito menos com Deus. Se alguém disser que tem na sua mão direita a fé em Jesus e na mão esquerda abriga partidarismo e favoritismo por causa de posses, esse alguém está enganando a si mesmo, porque fé em Jesus nos leva a agir como Cristo agiu, principalmente com os pobres. Se temos fé em Jesus, o caráter dele tem que estar impresso em nossa vida, e isso reduz em falar e proceder como ele. Jesus teve compaixão dos pobres, Jesus teve compaixão dos marginalizados, Jesus teve compaixão dos excluídos da sociedade, e quem está em Cristo leva o evangelho dele para essas pessoas tão carentes e distantes da glória de Deus. A fé genuína nos leva a andar em conformidade com a lei de Cristo, e nesse evangelho não há favoritismo e julgamento perverso. Deus condena a obediência parcial, e Tiago expõe no verso 9, alguém que se gaba por não ter cometido adultério. Alguém chega e diz, Tiago, eu não cometi adultério, mas ele assassinou.
Então tal pessoa não deve se alegrar por ter obedecido à lei somente num ponto. De qualquer forma, ele transgrediu toda a lei. Sendo assim, a resolução está somente em Cristo, que obedeceu completa e perfeitamente à lei de Deus. E quem tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não fica satisfeito com a obediência parcial. Ele quer servir a Deus de forma completa. E se Jesus não tivesse, meus irmãos, cumprido a lei no nosso lugar, estaríamos hoje todos no inferno. Mas graças a Deus, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar e pega na nossa mão e diz: vão comigo cumprir a lei do meu Pai. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.